Este show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows. Esse é o Mais RPG, um podcast sobre jogos de contação de histórias. Bem-vindos ao episódio 20 do Mais RPG. Eu sou Marcos Silva, falando aqui de Brasília. E no episódio de hoje estarei aqui sozinho, depois dessa pausa longa nas gravações do podcast. Ontem eu acabei sendo convidado por Ricardo Tavares para gravar um Jogador Sonhador, para gravar um episódio do podcast dele, episódio número 100, junto com o João Mariano, e já fazia bastante tempo que nós não gravávamos juntos e nem conversávamos assim. Nós costumávamos ter bastante conversas pelo Skype com uma certa frequência e até jogar online, e esse ano a gente acabou não fazendo muito isso. E aí o Ricardo teve essa ideia de nos reunir e falar um pouco, né, e ter uma conversa dessas aí em um dos episódios do podcast dele, e toda aquela perseverança do Ricardo em fazer todos os episódios, tudo direitinho ali, e é bem inspirador. É claro que ele já provavelmente inspirou muitas pessoas a fazer os podcasts, é uma das inspirações para o Mais RPG também, e isso me deu uma motivada aqui. Eu já estava pensando em voltar a gravar faz um tempo, e até a metade do ano, assim, tive umas desculpas assim que eu vou dando para mim mesmo, né, ter uma correria na minha vida profissional e tudo. Agora a coisa ficou um pouco mais tranquila, mas ainda assim eu tava adiando isso tudo e não tem bem um motivo depois de junho pra cá. Eu já devia ter retomado essas gravações. Bem, o podcast sempre existiu pra falar de RPG, eu adoro falar de RPG, conversar com outras pessoas sobre isso, e nos últimos tempos uma temática principal do game design, desses jogos indies, né, que sempre orbitam aqui o Mais RPG. Eu já falei isso em alguns outros episódios, né, que tava pensando mesmo em dar uma pausa nessa coisa da feitura dos jogos e tentar pensar um pouco mais sobre eles antes e tentar me aprofundar um pouco mais sobre na coisa do estudo mesmo do game design. E eu achei que, como eu tava um pouco com essa falta de tempo para as gravações, para acompanhar um pouco mais de perto o que estava acontecendo, conversar com o pessoal, né, que estava lançando os jogos, a cena continua assim, super ativa, né? Esse ano teve o Laboratório dos Jogos, teve os concursos, vai ter RPG Genesis aqui em breve, a gente teve Game Chef, eu participei. Mas como a atividade principal ligada a essa coisa dos jogos aí, dos jogos indies, eu tenho tido esse encontro com um grupo de estudos que o Daniel Violato formou aqui em Brasília, o Teoria Lúdica. Ele queria fazer uma coisa mais pessoal, que as pessoas se encontrassem mesmo no local, e não fosse só uma coisa online e tudo. E tem acontecido, tem sido bem interessante, tem suprido o objetivo inicial era suprir mesmo essa curiosidade pessoal sobre o game design, né? É uma coisa assim completamente amadora e despretensiosa, né? É uma coisa feita por entusiastas e tudo, e tá sendo muito interessante, cara, muito legal. E eu imaginei que como eu tô nessa vibe dessa conversa de game design mais específica com esse grupo de estudos ultimamente, nós estávamos pensando em como é que a gente ia fazer para dividir alguma coisa disso, né, com a comunidade, com o pessoal, né, qual seria o produto, o resultado desse grupo de estudos. Não que ele tenha que necessariamente ter esse resultado, né, ele já atinge o seu objetivo para cada um de nós ali, pessoalmente mesmo, né, nos encontros, nas conversas, nas discussões, mas a gente queria distribuir alguma coisa assim, que as pessoas pudessem acessar, ou ver, ou ouvir algumas dicas, não sei. Pessoalmente, uma das maneiras que eu encontrei foi, eu posso gravar algumas coisas lá no meu podcast, no Mais RPG. E eu resolvi fazer isso, fazer uma apresentação, né, dessa coisa toda, desse projeto,
e chamar o pessoal, o Daniel, o Rafael Filho aqui de Brasília mesmo, para fazermos um resumo, uma retomada das coisas que a gente está estudando. Assim. Não dá para falar de tudo, que são encontros, né, demorados, já aconteceram diversos e envolvem uma certa disciplina, uma leitura, mas acho que dá para fazer um resumo assim, de uma maneira um pouco mais palatável e deixar os tópicos ali no ar para quem tiver interesse buscar e dar uma estudada. Nesse grupo de estudos nós temos nos focado principalmente no livro Regras do Jogo, né, Rules of Play, do Eric Zimmerman e da Kate Selling. É um livro assim, antigo, é de 2004, já tem uma década que esse material está aí, mas ele é sempre muito indicado e qualquer coisa que você for fazer relacionada a game design, ele vai aparecer ali na bibliografia, né, como sugestão de consulta, de fonte de estudos. Lá fora ele é lançado num volume único, assim, enorme, e aqui no Brasil já tem em português, foi lançado em 2012 pela editora Blanchard, acredito. Ele é lançado em 4 volumes e você pode comprá-los separado tudo e vai lendo ali, estudando direitinho, se você preferir comprar em português, né? Tiver essa familiaridade toda aí com a língua inglesa. Nesse grupo de estudos, basicamente a gente se encontra e faz uma análise do conteúdo, dividimos em alguns capítulos ali, escolhemos alguns capítulos para discutir, fazemos os encontros assim. Tentamos fazer com a regularidade quinzenal, mas nem sempre é possível, mas a gente basicamente se encontra, decide o que a gente vai estudar, nos encontramos, a gente faz uma análise ali do conteúdo com uma certa liberdade, né, para que se possa fazer comentários teve ali pessoalmente com o grupo e é uma maneira muito interessante assim, de levar essa discussão adiante, tentar compreender aqueles temas ali. E bem, e aí a primeira questão aí que vem é o porquê, né, de estudar o game design, né? Claro, os motivos podem ser diversos, por curiosidade, né, a diversão, e alguns outros motivos que tem mais a ver com a comunidade, com uma tentativa de desenvolver um vocabulário ali que possamos utilizar, né, como base para fazer as críticas e fazer evoluir uma conversa, uma discussão sobre aquilo. E aprender a ter um outro olhar assim, sobre os jogos, né? Saber como jogar criticamente, como perceber os jogos, né? Sob essa ótica da construção, né? De como é que ele é feito. Para mim isso começou muito assim, de uma sensação, claro, você está entusiasmado com essa coisa de game design, quer fazer jogos, tem uma certa contradição para mim, uma certa polêmica, que eu fico dividido, porque a própria maneira, a própria abordagem do Regras do Jogo e de alguns outros livros, não só dele, né, é que o game design tem que ser praticado, você vai estudando e tem que ser praticado. No Regras do Jogo ele sugere que você vá estudando aqueles conceitos e praticando e vai intercalando essas duas coisas, porque é uma coisa que tem muito a ver com o fazer. Mas quando eu comecei com o pessoal aqui no Brasil, que participar dos concursos, ver o que estava acontecendo, qual é essa coisa do game design, não só eu, né, como a maioria das pessoas aqui, tomava base, né, e ainda tenho tomado tenho tomado como referencial o framework, né, com aquelas 3 questões famosas do Jared Sorensen, que tratam sobre o que é o seu jogo, como é que ele garante que isso aconteça e que comportamentos ele recompensa, e baseado nisso, né, na maneira de responder essas questões, nós vamos temos criados nos nossos jogos e tudo, e é bem interessante, ajuda bastante o framework. A partir dele você tem um norte, né, uma maneira de como começar a fazer as coisas para não sair, inicialmente você pode ficar meio perdido, e principalmente quando a gente pensa nesses nossos concursos, né, que ajudam também a dar aquele incentivo. Você junta o incentivo do concurso, pega esse framework e começa já a fazer alguma coisa, mas eu sentia que e ainda sinto que
quando você parte unicamente dessas questões, né, tudo é muito intuitivo ainda, né? Apesar dela ajudar bastante. E havia uma tendência também, em alguns momentos, uma certa pressa, né, que me incomodava também, que era um salto do fazer rápido o jogo, usar esse framework, responder essas questões, criar alguma coisa e dali a gente já salta para uma preocupação de como transformar aquilo ali num produto. Aí já é um outro tipo de pensamento. Eu achava que estava tudo muito rápido, não estava preparado para sair daqui e chegar até ali. Eu achava que não tinha percorrido nem esse caminho aqui direito, estava passando muito rapidamente sem conseguir perceber esse processo ali direito, né? Pensar no jogo como um produto, no caso, principalmente dos RPGs, era mais pensar num livro, na maneira de produzir um livro impresso. Isso já era um outro tipo de necessidade de conhecimento, de fundamentos, né? Necessária uma outra base para chegar nesse momento aí. E aí num outro ponto já também vamos tentar fazer como é que a gente vai divulgar isso, como vamos vender, como vamos distribuir, é muita coisa junto assim. Eu achei que estava ficando muito complicado e quis retornar um pouco para a coisa do inicial, do game design, pensar naquelas 3 perguntas de novo e eu vi que desenhar os jogos, né, parece que tem a ver com um processo assim de tomada de decisões, né? Como é que eu vou responder aquelas 3 perguntas lá? E principalmente é baseado em que eu respondo essas perguntas, né? É daí que vinha o meu incômodo com o excesso da intuição que eu precisava utilizar, né? Eu respondia com a minha intuição, assim, porque eu já tinha experimentado dos outros jogos, né? Por comparação. Mas aí tinha um desafio, um outro aqui, né? Eu queria fazer um jogo diferente, né? Você participava dos concursos, eles têm uma proposta, uma restrição ali de temas, de cenário, uma restrição para as regras, e você queria dar uma solução para aquele, se apresentava como um problema, eu queria dar uma solução para aquele problema. Eu fazia isso tomando decisões, respondendo essas questões com base em quê, né? Com essa base intuitiva e sempre com o pensamento de que eu não queria fazer o que os outros jogos já fizeram, porque não por preconceito, por achar que esse ou aquele jogo é menor do que algum outro, mas é porque aqueles jogos já haviam respondido a algum outro tipo de questão já pré-estabelecida e aquilo ali já estava resolvido. Então a gente queria tentar fazer uma coisa diferente, né? Pensar e resolver outras questões ou até resolver as mesmas questões com outras respostas. E esse pensamento do baseado em que, né? Eu respondo essas perguntas, o que é que eu uso para tomar essas decisões. E é aí que eu percebi que, ok, deve existir um fundamento, né? Um fundamento teórico aí que as pessoas utilizam tem muita gente fazendo jogo profissionalmente ou não. Existe um meio acadêmico que trata de jogos, deve existir um fundamento teórico que você possa buscar e ampliar mais aí essa sua base para conseguir tomar decisões com essa base de consulta um pouco mais ampla. Vieram essas primeiras questões. Por que eu estou querendo fazer aquilo? Eu estou querendo pensar jogos ou estou querendo pensar livros e pensar produtos? Inicialmente eu quero pensar jogos. Para pensar jogos, eu parti dessa premissa que devia existir esses fundamentos, né? Outros fundamentos, uma maneira de ampliar os meus fundamentos que não fosse só a minha experiência com os jogos que eu conheço. E a outra é como é que a gente faz para aprimorar esse conhecimento, né? Como é que eu faço para ter acesso a mais fundamentos, né? Uma das maneiras era procurar literatura que obviamente, que tratasse do assunto, assim. Ela existe, é bastante, eu considero até bastante vasto hoje em dia, tem muita coisa, muito estudo sobre jogos, né? Nesse sentido, assim, eu comecei a me interessar por outros tipos de jogos também, não apenas RPG, embora eu continue tendo uma tendência a me focar mais nesses jogos que se baseiam em alguma narrativa, não em jogos como soluções puramente mecânicas ali para criar uma interação lúdica mais interessante, assim.
nesse sentido, o grupo de estudos veio bastante a calhar, que foi de grande ajuda, né? De cara você percebe que o game design, como os outros tipos de design, é uma coisa multidisciplinar que envolve diversas áreas do conhecimento, né? A metodologia que o pessoal acaba utilizando e qual é a base teórica para esses fundamentos. Aí isso envolve uma série de coisas de outras áreas do design também, outras áreas do conhecimento, e quando você está junto ali com o pessoal do grupo, cada um tem um tipo de formação diferente e eles ajudam a ampliar a leitura daquilo que você está fazendo. Eu tenho minhas limitações quando eu faço uma leitura, eu deixo de observar diversas outras coisas que não são comuns à minha área de formação, ou outras áreas de estudo que eu tive contato assim, e o pessoal lá no grupo vai suprir isso aí de uma maneira bastante interessante. Além do livro Regras do Jogo, eu tenho consultado bastante a Arte de Game Design de Jesse Skell, eu acho. Ele é lançado aqui no Brasil pela editora Campus. É um livro bem interessante e diferente do Regras do Jogo. Ele é um pouco mais sobre como fazer, né, o jogo, né, sobre uma metodologia de como você se organiza para fazer aquele jogo, como é que você faz para colocar suas ideias até num grupo, numa equipe. E às vezes ele tem uma levada em algum momento um pouco mais voltada para os jogos digitais, assim, enquanto que no Regras de Jogo não é muito sobre como fazer o jogo, é mais sobre realmente como pensar os jogos. Tem um outro livro, esse eu acredito que não exista em português, que é o Game Design Workshop, A Play-Centric Approach to Creating Innovative Games, da Tracy Fullerton. Ele também, como o título fala, né, tem uma levada mais de workshop. Ele vai ter uma abordagem mais voltada para coisa do fazer o jogo, e ele traz bastante questões interessantes, um pouco mais práticas, pelas quais eu me interesso também, mas ele tem um foco ainda mais voltado para a parte dos jogos digitais, que também tem me interessado bastante ultimamente. Uma outra fonte assim de conhecimento que eu acabei buscando foram alguns desses cursos, são esses chamados MOOCs, né, os Massive Online Open Courses. E aí tem diversas faculdades assim do mundo inteiro. Tem um do qual eu participei bastante interessante, que era o The Future of Storytelling. Você pode encontrar esse material e as aulas lá no site do iversity.com, né, de uma universidade alemã, Universidade de Ciências Aplicadas de Potsdam. Eu não sei se as turmas vão ser reabertas novamente, se o conteúdo vai ficar lá e ele pode ser acessado por pessoas que não participaram do curso no momento regular, né? Porque realmente tinha uma data de início, era acompanhada pela equipe. Apesar de você fazer tudo online, as aulas estarem lá, o material está disponível para você ver, tinha uma equipe que acompanhava e lançava aquilo como um curso num semestre ali, de uma faculdade normal, assim, regular. E esse daí era mais voltado para a parte de narrativa em si, né, que é muito interessante, principalmente para o desenvolvimento de jogos, como o caso do RPG, esses jogos narrativos assim. Um outro MOOC que eu participei, esse mais voltado para a parte de jogos digitais, é o Concepts in Game Development. Ele trata um pouco de game design e tudo, mas aí ele foca em algumas coisas específicas dos jogos digitais. Você pode encontrar ele no site do open2study.com, né? Esse o número 2, né? open2study.com, e é de uma faculdade australiana, né? Tem um grupo de faculdades lá da Austrália que tem um projeto de Open University, e eles disponibilizam esse tipo de material online. E esse daí também você podia acompanhar. Ele é bem simples, na verdade, assim, bem inicial. Tinha alguns conceitos super básicos de game design que a gente encontra nos livros, que a gente está estudando e tudo. Esse foco nessa abordagem voltada para os jogos digitais, assim, eu tenho bastante curiosidade, assim, também, até porque quando eu vejo a turma dos jogos digitais, eu acho que, não sei, pode ser só um desconhecimento, assim, meu, mas como aquilo lá exige um conhecimento do uso de outros tipos de ferramenta, e vai ocupar muito tempo, não conhecimento técnico. Às vezes eu acho que enquanto as pessoas estão buscando esse conhecimento, a discussão do game design em si, o pensar o jogo fica um pouco de lado
ali, e o foco no desenvolvimento desse conhecimento técnico acaba se sobressaindo um pouco mais. Mas eles têm uma discussão possível ali de game design tão interessante quanto a da comunidade dos jogos, jogos analógicos, né? Jogos de tabuleiro, dos RPGs. E tem os mesmos desafios, assim, eu acho. E isso me atrai, assim. Quando você para dar uma olhada e tenta olhar criticamente esses jogos, tem muita coisa ali em comum que você pode trazer de uma linguagem para outra, né? Com as suas, óbvio, guardadas as limitações aí, as diferenças, e até mesmo ajuda você a perceber que cada um desses ramos, né, tem uma linguagem, suas possibilidades próprias que podem ser trabalhadas com mais fundamento, com mais conhecimento. De repente é possível você conseguir trabalhar e desenvolver melhor essa linguagem ali naquele meio específico, né, ao invés de ficar tentando uma outra coisa que eu vejo acontecer tanto na parte do videogame quanto nos RPGs, é que existe um excesso de uso de outras linguagens do cinema, né, de outras maneiras de narrativa do cinema, da literatura, tentando ser transposta ali para aquele meio, né, no caso do RPG, a minha concepção, assim, é um jogo, e eu acho interessante ele tentar aproveitar mais essa linguagem, essas possibilidades que esse jogo oferece ali na mesa com aquelas pessoas em volta e dividindo aquela narrativa. Aquilo ali é cheio de possibilidades próprias, né, que não vai ser igual ao cinema, nem à literatura de maneira nenhuma. E tem outros potenciais, assim, bem mais interessantes. E no videogame, assim, também, né? Não acho que os jogos digitais devem tentar se parecer com os filmes, principalmente, né? Que a gente viu acontecer bastante numa época. Mas eu acho que agora algumas pessoas, principalmente com essa coisa dos jogos, você tem mais liberdade de fazer essas experimentações e mostrar com mais facilidade essas outras possibilidades, assim, concretamente ali na prática, né, com jogos realmente sendo criados e divulgados por aí. E eu acho que é isso. Eu provavelmente vou voltar a falar desse tema aqui no podcast, às vezes sozinho, como agora, em outros momentos com o pessoal do grupo, talvez nesses casos discutindo algum tema específico de capítulos que a gente tem estudado sobre game design. Eu ainda não vi bem como fazer isso, eu não quero que seja uma aulinha, ninguém tem autoridade acadêmica nenhuma para tratar desse assunto aqui. E é mais como uma maneira de divulgar aí isso que a gente está fazendo, talvez ajudar algumas pessoas a se entusiasmarem com o tema também, ter um lugar onde a gente possa discutir essas coisas. No caso do grupo de estudo de teoria lúdica, eles têm um grupo lá no Facebook, né, de nome Teoria Lúdica mesmo, você pode aparecer lá e tentar conversar e discutir algumas coisas do tipo com o pessoal. O Daniel está sempre um pouco mais atuante por lá. E eu acho que é isso por agora. Espero gravar outros episódios em breve. Até a próxima.